que você lida com a sua tristeza? Já fiz um outro vídeo por aqui falando sobre como a gente pode lidar melhor com a raiva. Eu acho sempre muito importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Isso porque a gente parte de um pressuposto de que a gente tem emoções, que a gente nasce sabendo lidar com elas e não aprende de uma forma mais intencional na nossa infância ali a lidar com as emoções de fato. Mas, mesmo você não percebendo, lidar com as próprias emoções, aprender a fazer esse processo é algo que você fez de uma forma ou de outra durante a tua vida. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga, eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. E entrando nesse campo de como é que a gente pode lidar melhor com a tristeza, como é que você tem lidado com esse sentimento, antes da gente falar até sobre a tristeza em si, eu queria ressaltar: ninguém gosta de se sentir triste, isso é fato, é muito ruim a gente sentir essa tristeza. Mas todo e qualquer sentimento, ele tem uma finalidade, que não é te fazer mal ou te fazer bem, simplesmente, mas sim de comunicar. E o sentimento muitas vezes faz com que a gente se comporte de determinada maneira. Então a forma como você se sente pode determinar o teu comportamento. E é justamente por isso que é tão importante que a gente aprenda a lidar melhor com as nossas emoções. No caso da tristeza, os comportamentos que a gente vê associado a esse sentimento geralmente são o de choro, de introspecção, de querer ficar mais quietinho na sua. Então a gente pode entender que a tristeza é algo que nos leva até um posicionamento um pouco mais reflexivo. Diferente da raiva, que pode te levar para uma ação mais impulsiva do que um parar para pensar melhor. E aqui cabe a gente entender qual é a função da tristeza na tua vida ou nesse momento atual que você está passando. Talvez ela te sinalize ali que algo é bem importante para você, por isso você está se sentindo assim, e que você precisa ali refletir ou tirar algum tempo para entender melhor essa situação. Vamos pensar aqui, a morte de alguém, a perda de um emprego. Talvez aquele emprego significasse bastante para você. Talvez aquela pessoa significasse bastante para você. E isso faz com que a gente pare um pouco e reflita sobre aquilo. O sentimento da tristeza faz com que a gente se sinta assim. Por isso que ignorar aquilo que a gente está sentindo não é uma saída. A primeira postura que a gente deve adotar ali para lidar melhor com a emoção da tristeza é justamente aceitar aquilo que a gente está sentindo. Por mais que a gente não goste, a aceitação não tem a ver com esse abraçar e achar que tá tudo bem, mas entender que não tem nada que você possa fazer que esteja no teu controle para mudar aquela situação, aquele sentimento que tá te atingindo. Quando a gente tem essa postura de aceitação, fica mais fácil para que simplesmente a emoção cumpra o seu papel, a sua função ali na gente. Mas simplesmente sentir a tristeza e deixar ela passar não é o suficiente para que você lide de uma forma saudável com esse sentimento. Isso porque se a gente for totalmente congruente com o comportamento que a tristeza nos leva, a gente acaba alimentando a tristeza e não conseguindo sair dali. E é muito importante que a gente consiga acessar essa multiplicidade de emoções, de sentimentos que a nossa existência humana permite que a gente sinta. E deixa eu te explicar melhor como é que isso funciona. Eu já falei aqui, no vídeo que eu falo sobre como a nossa mente funciona, sobre o pensamento, o sentimento e o comportamento, que eu chamei aqui de fenômenos psíquicos que estão sempre interagindo entre eles. A gente geralmente tem uma emoção congruente com aquilo que a gente está pensando, com o nosso pensamento. Então você não sente a tristeza desassociada de alguma coisa. Tem um pensamento ali por trás. E é importante que nesse momento, pós-aceitação do teu sentimento, e que você esteja ali observando, entendendo qual é a função da tristeza na tua vida naquele momento, separe um pouco, observe, identifique a que pensamento a tristeza está associada. Isso vai ser chave nesse processo reflexivo que inclusive a tristeza nos coloca. A partir daí, a gente pode encontrar soluções um pouco melhores ali, tanto para aquele pensamento, se a gente identificar que não é um pensamento que está tão correspondente com a realidade, quanto em atitudes, em posturas que a gente pode fazer em relação àquele pensamento ali para mudar a forma como a gente está se sentindo. A questão é que sentir a tristeza é necessário, é importante, faz parte de ser humano, mas padecer nela talvez não seja a opção mais saudável que você possa fazer para a tua vida. Vou te dar um exemplo aqui no sentido do perder um emprego, Você foi demitido de um emprego e você se sente triste por isso. Talvez seja bem fácil de você identificar o pensamento que está atrelado ali. Eu tô me sentindo triste porque eu perdi meu emprego. Mas a questão é, por que você ficou triste por essa perda em específico? O que esse emprego significava para você? O que é que ele tinha de especial? O que é que fazia com que você se sentisse de repente pertencente àquele grupo? Que valores teus estavam associados àquela empresa? Tudo isso faz com que a gente tenha uma
comunicação intrapessoal, né, da gente consigo mesmo, com a gente mesmo, muito mais assertiva, no sentido de falar, poxa, era por isso, esse emprego, ele me dava essa ou aquela bonificação, benefício ali, era por isso que eu gostava de estar aqui. E a gente consegue pensar de uma forma mais saudável, no sentido de onde é que eu posso buscar isso? Se isso daqui era importante pra mim, se isso daqui me preenchia e eu não tenho mais nesse espaço, onde é que eu posso buscar isso? De que maneira eu posso agir em prol disso que é importante pra mim? E aí entra uma mudança comportamental. Eu falei aqui pra vocês que esse sentimento de tristeza faz com que a gente fique mais recluso, mais quietinho, mais na gente. E isso faz com que a gente alimente a tristeza. Quase que como assim, a gente tem esse sentimento, a gente se comporta dessa forma. Por a gente se comportar dessa forma, a gente associa esse sentimento e esse sentimento a gente continua sentindo. A partir do momento que a gente consegue fazer uma quebra, com esse movimento de reflexão, talvez a gente consiga adotar outros comportamentos. E mesmo você se sentindo um pouco triste ainda, um pouco querendo entrar em congruência, né, com esse comportamento da tristeza, se você quebrar esse ciclo, talvez você consiga acessar outras emoções. É importante que a gente tenha mecanismos para acessar outras emoções, né? Que tenha um movimento reflexivo da tristeza, mas que você também possa fazer outras coisas, acessar outras experiências, que faça com que você se sinta de outras maneiras. Isso é importante criativamente também. Isso faz com que a gente consiga pensar melhor em soluções, às vezes para o próprio problema desencadeado ali, enfim, associado à tua tristeza. A gente tende a querer encontrar uma consonância entre o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e o que a gente está fazendo. Por mais que seja meio que ir na contramão, né, nadar contra a corrente, no sentido de você estar se sentindo dessa forma, você quer agir, né, se comportar dessa forma, fazer o oposto, né, fazer algo que faça com que você não se sinta triste pode te ajudar bastante. É claro que isso não vai ser fácil, até porque, enfim, uma tristeza mais profunda, algo mais relacionado a uma patologia, vai fazer com que seja mais difícil para você agir de uma forma diferente. Mas é algo que vai ser importante. No processo de psicoterapia, a gente faz isso de uma forma mais personalizada, entendendo ali, né, as questões que levaram a pessoa a se sentir daquela forma e de que maneira exatamente a gente pode fazer com que ela realmente se sinta que ela faça coisas que façam ela se sentir de outra forma. Mas estou falando aqui em linhas gerais para vocês o que é que vocês podem aí tentar colocar em prática. Então, para resumir aqui esse vídeo, como é que você pode lidar melhor com a tua tristeza? Primeiro, aceite que ela tá aí, que ela tem uma função e que ela tá comunicando algo para você. Então, expresse essa tristeza e converse, reflita para entender do que é que ela tá falando. A partir dessa reflexão, pensando ali num ponto mais resolutivo, mais voltado para a solução, entenda do porquê que ela tá ali, né, da importância daquele fenômeno para você e tente fazer isso, fazer com que você resolva essa questão, que você atinja esse objetivo, esse valor que é importante para você alimentar e manter vivo. Lembre-se que se você cair dentro desse ciclo do comportamento que a tristeza te leva, talvez seja difícil sair e que você vai precisar nadar contra a corrente ali, fazer algo oposto, né? Se colocar em experiências, em situações que te levem a sentir outras questões para que você se estimule também. Espero demais ter te ajudado com esse vídeo, como eu falei no início, né? Acho que é muito importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Não é algo que só porque a gente nasce sentindo emoções que a gente sabe lidar com aquilo, tá? É algo que realmente é importante a gente aprender de uma forma intencional sobre esse processo. Então, se tem alguma outra emoção aí que você acha importante aprender a lidar, que você queira que eu traga aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de falar, de fazer um vídeo aqui pra você. Tá bem? Um abraço e eu te vejo na semana que vem com mais um vídeo por aqui. Até lá!